Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cisney Pires, da Igreja Batista Nova, Filadélfia. Eu quero te convidar para estar conosco nesta hora, fazendo um estudo sobre santidade, nesse quinto dia do propósito de 40 dias que nós nos propomos a fazer diante do Senhor, nos humilhar diante da presença de Deus. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é santidade. Santidade é algo muito importante na nossa vida. E o texto base que nós vamos usar hoje, dentro da palavra do Senhor, está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então hoje o tema santidade é algo, na verdade, muito importante para a vida do ser humano, do cristão, daquela pessoa que realmente quer viver em comunhão com o Senhor. Santidade é um chamado de Deus para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Ser santo não significa viver uma vida sem falhas. Em algum momento você pode até falhar, né? Então acontece, mas há um esforço nosso em buscar diariamente agradar a Deus, afastando-se do pecado, permitindo que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, a nossa vida, para que possamos viver em santidade. Então Deus, Ele deseja que nós sejamos diferentes, refletindo a luz de Cristo neste mundo. Entenda isso. Então, através das nossas atitudes, palavras, pensamentos, é muito importante. A santidade não é uma opção para o cristão, é um estilo de vida que glorifica a Deus e testemunha a presença de Deus em nossa vida. Então, vai exigir de nós um esforço muito grande para que possamos refletir, pedir ao Espírito Santo que venha nos orientar, nos mostrar, e a gente possa renunciar a todo tipo de pecado, todo tipo de coisa que realmente afasta a presença de Deus, que não agrada a Deus. Então viver em santidade é muito importante. Diante disso, eu quero trazer 3 versículos para nossa meditação nesse dia, nesse quinto dia de propósito com Deus, tá bom? Vamos lá, o primeiro versículo é muito importante. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus não vai exigir de nós nada que Ele já não faça, né? Que Ele não é. Seria uma hipocrisia, né, a gente exigir, né, um ser humano. Imagina, um ser humano, exige de você fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Então, o maior exemplo de santidade foi Cristo na nossa. Você vai ver que Cristo nasceu, viveu e morreu, e Ele mesmo diz diante dos fariseus: alguém tem alguma coisa para me acusar de pecado? Claro que não. Então, por quê? Porque Cristo renunciou, Cristo viveu em santidade. Então, é o exemplo para a nossa vida. E aí Ele diz, sede santos como eu sou santo. Olha que coisa interessante, né? Deus vai exigir de nós porque Ele nos dá o exemplo de santidade, de renúncia. Dá para você viver sim em santidade. Dá para você viver sim uma vida que agrada a Deus. Segundo o texto é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse versículo é espetacular. Por quê? Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, a primeira coisa, sacrifício vivo. Isso vai exigir um esforço de você. Não vai ser fácil.
Ninguém disse para você que vai ser fácil, mas vai exigir um esforço de você, um sacrifício vivo, né? Diário, todo dia. Você não respira todo dia eu vou renunciar ao pecado. Isso é muito importante, né? Santo, amém? Separado e agradável a Deus. Isso vai agradar a Deus. Então, que é o vosso culto racional. Aqui está a chave, o mais importante. Ninguém vai ser santo, vai viver santidade porque recebeu uma áurea, porque ficou arrepiado, porque não, é um poder de decisão. Eu decido, eu ouço a palavra, o Espírito Santo trabalha na minha vida e eu decido viver uma vida comprometida com a palavra, com a verdade, com os princípios de Deus. Eu vou me esforçar para isso. Isso se chama razão, racional. Eu decido isso. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, outro convite aqui é estar inconformado com essas coisas. Quando a gente se conforma, isso é um problema. Porque se a gente se conformar com o pecado, nós nunca vamos renunciar a ele, né? Porque a gente está conformado, né? Então, às vezes, o ser humano ele faz isso e dá um jeitinho. Ele acha assim, não é bem assim, né? Nós vivemos em outro tempo, né? É outra época, né? Eu vou dizer uma coisa para você, os princípios de Deus são imutáveis, independente de local, de época, de pessoas. Então, o que é a verdade, o que agrada a Deus, o que é o princípio, os mandamentos de Deus, vão ser aqui, vai ser no Japão, vai ser na Inglaterra, vai ser em qualquer lugar e vai ser em qualquer época, né? Porque Deus não muda. Deus é imutável. Então é muito importante que a gente entenda isso. E né, que os princípios de Deus vão permanecer na nossa vida. É muito importante a gente entender isso, tá bom? Vamos para o terceiro versículo, amém? E ele convida, antes de sair desse versículo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a palavra de Deus chega, já viu o João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos te libertar? Vai te libertar da ignorância, vai te libertar do pecado, vai te libertar de tudo isso aí. Então, para que experimente. Agora vamos lá. Agora, olha só que coisa boa. Depois que você fizer isso tudo aqui que eu te falei, né, você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Terceiro versículo, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santidade. Que vos abstenhais, olha só o que ele fala, da prostituição, da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha aí, que coisa linda, né? Cada um saiba fazer isso, se esforce para isso, para manter o seu corpo, a sua vida em santificação e honra ao Senhor, tá bom? Então, desde o Antigo Testamento, Deus, né, separou um povo para viver de maneira santa, um exemplo, ser luz, né? A palavra santidade significa separação para Deus. No Novo Testamento, esse chamado continua para que todos pertençam a Cristo. Você vai ver esses textos que nós lemos. Então a santidade não é alcançada por esforço, somente por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nos convencendo, nos ajudando, nos dando força. À medida que nós buscamos a Deus em oração, estudamos a palavra de Deus, obedecemos os seus mandamentos, o nosso caráter é transformado para refletir a cada dia mais e mais, né, a pessoa de Cristo na nossa vida. Então, irmãos, como está a minha vida? Eu pergunto para você, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Tem alguma coisa que eu preciso realmente tirar da minha vida? Tem alguma coisa que eu vou ver isso? Eu vou chegar e fazer uma retrospectiva. Eu vou chegar e fazer uma reflexão. E eu vou esforçar para eu mudar isso na minha vida, para viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. Então, santidade começa no coração e se manifesta nas nossas escolhas diárias. Permita que Deus revele aquilo que precisa ser transformado na sua vida e decida viver de forma que vá agradá-lo, tá bom? Então, quando diante desse tema, existe pelo menos algumas lições que a gente precisa entender. Eu vou dizer para vocês aqui as principais, né? Primeira coisa, entendeu? Deus nos chamou para viver uma vida santa.
o convite de Deus é para que nós possamos viver uma vida em santidade. É um convite de Deus. Segunda coisa, santidade é separação para Deus e rejeição ao pecado, tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus. Terceira coisa, o Espírito Santo nos capacita a viver em santidade. Ele nos dá força, ele nos ajuda para que possamos, viver em santidade. Uma vida santa glorifica a Deus e influencia as outras pessoas. Viu? Tudo aquilo que você faz, a Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Isso vai refletir nas outras pessoas. Ela vai olhar, vai glorificar a Deus e vai dizer assim, olha que exemplo de uma vida realmente comprometida com Deus. Então, é uma vida. 1 Pedro capítulo 1:16 de sede santos, porque eu sou santo. Memorize esse versículo hoje. Pega esse versículo e fala várias vezes. 1 Pedro 1:16, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, santidade, é algo diário, todo dia. Eu busco rejeitar tudo aquilo que não agrada a Deus e viver uma vida separada para o Senhor. Existe alguma área da minha vida que precisa ser consagrada ao Senhor? Então, consagre a Deus, tá bom? Então, as minhas atitudes vão refletir o caráter de Cristo na minha vida. Então, eu vou deixar um desafio para você hoje, amém? Reserve um tempo para você orar, pedir ao Espírito Santo, examine o meu coração, Espírito Santo, identifique uma atitude, um hábito ou uma prática que não agrada a Deus e decida abandoná-la. Leia o Salmo 139, versículo 23 e 24, um desafio para você hoje, e peça ao Senhor que o conduza pelo caminho eterno. Tá bom? Então, santidade não é um peso, mas é um privilégio de viver cada dia mais perto de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado e esteja abençoando a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.